Olá, meninos e meninas, aqui é a professora Márcia, professora de Geografia, e vamos dar continuidade ao nosso tema, que é a história de Alagoas. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouco sobre os nativos, os indígenas, e sobre a chegada dos portugueses. Hoje, nós vamos falar sobre a cultura canavieira, sobre a questão da cana-de-açúcar. Mas você sabe qual é a origem da cana-de-açúcar? Bom, foi na Nova Guiné que o homem teve seu primeiro contato com a cana-de-açúcar, aqui na Oceania. De lá foi para a Índia e se espalhou por outros países da Ásia, Europa, África e América. Acredita-se que os egípcios foi quem desenvolveu a clarificação do caldo para fazer um açúcar de alta qualidade. E oficialmente foi Martim Afonso de Souza que em 1532 trouxe a primeira muda de cana-de-açúcar ao Brasil e iniciou seu cultivo na capitania de São Vicente. Mas foi no Nordeste, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia, que os engenhos de açúcar se multiplicaram. Tem duas curiosidades que eu gosto muito de abordar quando a gente fala sobre a questão da cana-de-açúcar, sobre a cultura canavieira. O primeiro é que lá na época da chegada dos portugueses ao Brasil, 1 quilo de açúcar custava ao equivalente a R$200. E também, naquela época, o açúcar foi considerado um medicamento porque ele fornecia energia. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, consuma menos açúcar, o excesso de açúcar faz mal, mas isso é nossa realidade atual. Naquela época, a gente não tinha a questão dos produtos muito processados, industrializados, e existia uma escassez de alimentos. Um exemplo simples é, por exemplo, em casa, quase todas as famílias têm uma geladeira, onde você pode armazenar uma certa quantidade de alimentos durante semanas e meses. Naquela época eles não tinham isso, então guardar alimentos, armazenar alimentos era difícil para eles, sem falar que o acesso a esses alimentos também era um pouco mais complicado. Então o açúcar ele era muito valorizado, sim, por isso ele era tão caro. Mas por que plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil? Primeiro, para garantir a ocupação e o domínio dos territórios, né? Afinal de contas, em 1500 os portugueses chegaram aqui e disseram que essas terras eram deles. Mas eles não se fixaram nesse território, eles voltaram para Portugal. Vinham aqui realmente para explorar o pau-brasil, mas não eram fixos. Então eles começaram a ter medo da invasão de outros países que dominassem essas terras. Por isso, eles resolveram desenvolver alguma atividade econômica e a escolha foi a cana-de-açúcar, pelo alto valor na época, como a gente já viu, e também por uma questão que o clima e o solo daqui era muito favorável à plantação da cana-de-açúcar, bem diferente da Europa, porque aqui a gente tem a questão do solo, que era o solo de massapê, o solo mais férteis, o clima tropical com temperaturas elevadas o ano todo e chuvas abundantes. Tudo isso era muito favorável à plantação de cana-de-açúcar. Então a gente pode afirmar que a colonização do espaço brasileiro foi iniciado com a implantação e o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar. Contudo, esses fatores não eram suficientes para fixar territorialmente a produção da cana-de-açúcar. Era preciso que esse novo empreendimento de Portugal estivesse próximo ao litoral, não é? Porque, afinal de contas, toda a produção de açúcar serviria para exportar. Eles iam produzir aqui, plantar a cana, produzir o açúcar e vender para os países europeus. Além disso, para ser mais rentável, eles precisavam de uma força de trabalho barata, porque se ele precisasse pagar as pessoas que trabalhavam na cana-de-açúcar, na visão deles, eles teriam menos lucro. Então, como foi que os portugueses resolveram o problema da mão de obra barata, né? Como baratear a mão de obra aqui nas lavouras de cana-de-açúcar? Pois fique sabendo que para resolver a questão de mão de obra, os portugueses raciocinavam da seguinte maneira:
Os serviços não especializados seriam executados pelos indígenas, que os portugueses acreditavam ser abundantes, e na falta desses, poderiam utilizar escravos negros aprisionados na costa da África. Então, para aqueles trabalhos que exigissem apenas a força braçal, eles utilizariam a mão de obra escrava. Primeiro tentaram com a questão dos nativos aqui, com os indígenas, mas não foi tão simples. Afinal de contas, eles chegaram aqui no território que eram dos nativos, dos indígenas, expulsaram esses mesmos dos seus locais de origem e ainda queriam escravizar. Então, assim, os indígenas não foram tão amistosos nesse sentido. Então foram para a segunda opção, que é a questão dos escravos negros que eles aprisionavam na África, o que na época já era algo muito comum. Para a gente pode ser, eita, escravos, é algo legal hoje, mas naquela época, infelizmente, era algo muito comum, a questão do trabalho escravo. Essa primeira gravura aqui é uma representação de um engenho. Então, você tem aqui a proximidade com o litoral justamente para facilitar a exportação de toda a produção de açúcar para a Europa. Você tem aqui a parte realmente da lavoura da cana-de-açúcar, os trabalhadores, os escravos trabalhando. A casa grande que pertencia ao dono do engenho. Normalmente essas casas sempre tinham próximo uma pequena capela. Algumas residências dos trabalhadores livres, que você tinha alguns trabalhadores assalariados, nem todos os trabalhadores no engenho eram escravos, como o feitor, por exemplo, ele recebia um salário para estar ali. A senzala, onde viviam os negros, os escravos, ele também era muito comum eles terem alguma criação de gado, justamente para fornecer leite e carne. Eles sempre também deixavam, apesar de desmatarem para poder plantar cana, a retirada da Mata Atlântica no nosso litoral se deu por conta da questão da plantação da cana-de-açúcar. Eles sempre deixavam uma pequena reserva de floresta, não é? De mata, para poder fornecer madeira. E naquela época, o combustível mais utilizado era a queima da madeira, né? Era o carvão. Aqui é onde a cana era moída para se fazer o caldo, do caldo de cana, ele era fervido para fazer o melaço e posteriormente aqui o açúcar. Esse mapa aqui, ele mostra um pouco sobre a questão do tráfico de escravos até o Brasil. No caso de Alagoas, que fica aqui nessa região, a maior parte dos escravos eram aqui da costa do que hoje é o país Angola, E a maior parte dos negros, eles pertenciam à etnia Bantus, quer dizer, dos negros que foram trazidos aqui para o estado de Alagoas. Não quer dizer que todos eles eram dessa etnia, você tinha uma grande variedade, mas prioritariamente a gente tinha essa etnia aqui no nosso estado. Agora a gente precisa conhecer alguns conceitos que é de extrema importância para vocês entenderem todo esse contexto da cultura canavieira em nosso estado, que até hoje são muito utilizados. O primeiro deles é o significado de latifúndio, que é latifúndio, corresponde a uma extensa propriedade agrícola privada que tem a concentração na mãos de poucos proprietários, ou seja, é uma vasta extensão de terra com muitos hectares que pertencia a uma pessoa, a uma família. Monocultura é o sistema de exploração do solo com especialização em um só produto, ou seja, se planta uma única cultura, como no nosso caso, que a gente está falando aqui, a cana-de-açúcar. Quando se plantava cana-de-açúcar, não se plantava mais nada, apenas a cana-de-açúcar. Então, uma única cultura, por isso, monocultura. Existem outras monoculturas, como, por exemplo, o cacau, o algodão, a soja, que é bem mais atual aqui em nosso território, no caso do Brasil, mas no caso de Alagoas ainda existe a predominância da monocultura canavieira. Na época da nossa colonização, foi utilizado um modelo de produção agrícola chamado de plantation. O que é esse plantation?
era um modelo que se baseava na monocultura, ou seja, eu planto uma única cultura para facilitar o manuseio, porque se eu tenho que plantar duas culturas diferentes, como cana-de-açúcar e café, então são formas diferentes de se trabalhar e de se manusear esse produto. Então eles achavam que davam mais trabalho. A outra característica da plantation era a exportação dos produtos, ou seja, toda a produção era prioritariamente vinculada à exportação. E para isso eles precisavam de uma produção mais extensa e a utilização de latifúndios. Esse tipo de modelo de produção agrícola foi muito utilizado em todo o continente americano durante o período de colonização. E por falar em colonização, o último conceito é colonização de exploração. Quando o continente americano foi colonizado, existiu dois tipos de colonização: a colonização de povoamento e a colonização de exploração. No caso do Brasil, foi feita a colonização de exploração, que, como o nome já está dizendo, é um tipo de colonização onde o colonizador vem para explorar as terras que eles se apropriaram. Então, eles não têm a intenção de desenvolvimento da região do território, e sim de explorar, de retirar toda a riqueza que eles conseguirem e voltarem para o seu país de origem ricos. São dois mapas aqui para vocês visualizarem melhor a questão da extensão da cultura canavieira. Esse primeiro aqui é nos séculos 15, não é? 16 e 17, que você consegue visualizar toda essa área verde aqui, era plantação de cana-de-açúcar. Então, como eu tinha falado anteriormente, era prioritariamente no litoral, primeiro pela questão do clima e solo e também pela proximidade com o Oceano Atlântico, que facilitava a exportação da cana. E aqui, para vocês visualizarem melhor, a questão da cana-de-açúcar em Alagoas. Então, da mesma forma, no litoral, justamente para facilitar a questão da exportação e também devido ao clima e ao solo. Até hoje, a cana-de-açúcar ela é muito forte em nossa sociedade, na nossa economia. Então, mesmo a gente está falando de coisas que aconteceram alguns séculos atrás, tudo isso reflete muito na nossa sociedade atual. O negro e a cultura canavieira. O trabalho realizado pelos escravos africanos nos engenhos de açúcar era árduo e insalubre. As jornadas eram longas e tornavam-se mais exaustivas à medida que se aproximava o período da colheita da cana, uma vez que as tarefas a serem cumpridas aumentavam. Por vezes, o trabalho era interrompido por morosas sessões de torturas e castigos físicos, como forma de dominação e punição por parte do senhor de engenho. Os que apresentavam um comportamento tido como incorreto, ou mesmo aqueles que tentassem fugir para quilombos e eram capturados, imediatamente eram alocados nas moendas ou nas fornalhas, onde as condições de trabalho eram mais perigosas e precárias. Muitos perdiam suas mãos e braços nas moendas. Normalmente, ao lado destes ficavam pendurados machados utilizados pelos feitores para rapidamente decepar o braço preso de alguém, evitando desta maneira que o corpo todo fosse estragado pelas engrenagens. Então, nessa época, o trabalho era basicamente o trabalho escravo. Eles traziam os africanos. Em primeiro lugar, foi de forma legal, depois que o tráfico de escravo foi proibido de forma ilegal, mas o trabalho de escravo ainda não era proibido. O trabalho escravo, o tráfico era, mas o trabalho escravo não, o que é um pouco contraditório, né? Mas apenas aqui no Brasil, em 1888, que foi proibido a questão do trabalho escravo. Mas a gente precisa sempre lembrar que esses negros trabalharam durante muitos anos, durante séculos, de forma árdua, sem nenhum tipo de pagamento por isso.
e sendo torturados. E quando foram libertos, entre aspas, eles saíram sem nenhum tipo de indenização e ainda levando o peso de que muitos não iriam empregá-los porque julgava que o trabalho negro não deveria ser pago. Então, essa foi a realidade, inclusive em nosso estado. Já que estamos falando de Alagoas, é impossível não falar sobre a questão do Quilombo dos Palmares, né? Quilombo de Palmares, que no século XVII tornou-se uma referência na história da resistência dos negros à escravidão. Até hoje, quando se fala em resistência negra à escravidão, se é induzido a pensar em Zumbi dos Palmares e no quilombo que ele liderou. Então, um dos maiores símbolos da resistência à escravidão, da liberdade dos africanos aqui em nosso país, era aqui no estado de Alagoas, lá em União dos Palmares, que era o Quilombo dos Palmares. Um outro ponto, que é trazendo um pouquinho para os dias atuais, é o poder amargo do açúcar. Então, o açúcar, que é algo doce, mas ele deixou uma herança um pouco amarga para o estado de Alagoas. Não só para o estado de Alagoas, mas para grande parte dos estados nordestinos, né? O açúcar foi doce para os proprietários dos imensos latifúndios, formados pela expansão da cana-de-açúcar, para os comerciantes do açúcar no mercado europeu e para a metrópole portuguesa, que conseguiu altas margens de lucros através da extração de impostos sobre a produção. Foi amarga para o escravo, que além de ser classificado como mercadoria, foi exposto à rotina exaustiva de trabalho na agroindústria açucareira, aos homens sem posses vindos de Portugal, que não tiveram acesso à terra, a todos os indivíduos que não dispunham de status social elevado para adquirir as terras distribuídas através dos sistemas de Seis Marias, ou para montar os seus próprios engenhos. O poder amargo do açúcar ainda se faz sentir até hoje nas áreas onde a agroindústria açucareira se estabeleceu, especialmente na zona da Mata Nordestina. A degradação ambiental causada pela erradicação do ecossistema da Mata Atlântica para a implantação da monocultura da cana-de-açúcar. A estrutura fundiária concentrada, onde predomina imensos latifúndios, a concentração de renda, as relações sociais de produção precárias, como a questão do boia fria, dentre tantos outros. Esse sabor amargo deixado pelo açúcar é ainda profundamente presente no Nordeste e em Alagoas. Deve-se em grande medida ao fato da sua organização socioespacial ter se pautado no modelo de colonização e de exploração. Então, o açúcar ele foi muito doce para quem veio explorar essas terras, aqueles que lucraram com o açúcar. Mas os trabalhadores, tanto os assalariados quanto os escravos, principalmente os escravos, eles apenas sentiram o sabor amargo desse açúcar. Isso se reflete até os dias de hoje aqui em nosso estado. A questão das desigualdades sociais. Nós temos um estado onde você tem um alto índice de analfabetismo, uma distribuição de renda muito falha, onde você tem aqui quase 85% das riquezas do nosso estado é concentrado nas mãos de poucas famílias, menos de 10 famílias. Enquanto isso, os outros quase 15% fica para todo o resto da população. Então, nós temos uma distribuição de renda muito desigualitária. O Brasil, de modo geral, está entre as 10 maiores economias do mundo. No entanto, nós temos muitas pessoas, milhares de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, tudo isso é reflexo do que aconteceu lá atrás, durante o nosso período de colonização. Isso tudo é para vocês pensarem um pouco que a nossa história, ela reflete um pouco o nosso presente, mas ela não determina o nosso futuro. Cabe a cada um de nós tentar
mudar o nosso futuro. Então, hoje nós temos atividade, espero que vocês façam. Em qualquer dúvida, é só entrar nos grupos, no chat, que a gente vai ajudando na melhor forma possível. Obrigada a todos e até a próxima.